Amara Souza jurou nunca mais olhar para uma criança, não depois do dia em que perdeu Miguel, mas o destino não esquece promessas. Naquela manhã, ao limpar a mansão silenciosa do milionário Dário Castelar, ela ouviu o som que partiu seu coração pela segunda vez. Um bebê chorando sozinho na cozinha, e o que ela fez depois mudaria o destino dos dois para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A culpa era um peso que Amara carregava todos os dias. Desde aquela tarde terrível, quando perdeu seu filho, ela não conseguia mais olhar para uma criança sem sentir o peito se despedaçar. Agora, aos 28 anos, estava parada em frente ao portão imponente da mansão do milionário Dário Castelar, segurando firmemente a alça de sua bolsa surrada. "Senhora Amara Souza?", perguntou o porteiro, conferindo uma lista em suas mãos. "Sim, sou eu. Vim para a entrevista de emprego." O homem abriu o portão eletrônico e apontou para a entrada principal. "A senhora Odete está esperando na sala principal." Amara caminhou pelo jardim perfeitamente cuidado, observando cada detalhe da propriedade. Tudo ali gritava riqueza, mas havia algo frio e silencioso que a incomodava, como se a tristeza tivesse se instalado naquele lugar e não quisesse mais sair. A porta se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Uma mulher loira, elegante e com expressão severa apareceu na entrada. "Você deve ser a candidata à faxineira. Eu sou Odete Almeida, cunhada do senhor Dário e responsável pela casa." "Prazer, sou Amara Souza." Odete a analisou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um produto. "Entre, vamos conversar na sala." O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Móveis caros, quadros enormes e uma escadaria de mármore que parecia saída de um filme. Mas Amara notou que não havia brinquedos espalhados, risos de criança ou qualquer sinal de vida familiar. "Sente-se ali", disse Odete, apontando para uma poltrona. "Vou ser direta com você. Esta casa precisa de alguém discreta, que entenda seu lugar e não se meta onde não deve. O senhor Dário está passando por um momento difícil após a morte da esposa, minha irmã." "Eu entendo. Sinto muito pela perda de vocês. Além disso, há uma criança na casa. Lino tem 3 anos e está sob meus cuidados. Não quero que ninguém interfira na educação dele. Você está aqui apenas para limpar, não para opinar sobre nada." Amara sentiu um aperto no peito ao ouvir sobre a criança. "Claro, eu só quero trabalhar." "Ótimo. Você tem experiência com limpeza pesada?" "Tenho. Trabalhei em várias casas nos últimos anos." Odete continuou fazendo perguntas técnicas sobre produtos de limpeza e horários, mas Amara mal conseguia se concentrar. Sua mente estava dividida entre a necessidade desesperadora do emprego e o medo de conviver com uma criança da mesma idade que seu filho teria hoje. "Por que saiu do último emprego?", perguntou Odete de repente. "A família se mudou para outro estado", mentiu Amara. Não podia contar que havia sido demitida, porque começara a chorar toda vez que via o filho dos patrões. "Tem filhos?" A pergunta foi como um soco no estômago. Amara engoliu em seco antes de responder. "Não." "Melhor assim. Crianças são uma distração no trabalho." Passos apressados ecoaram pela escadaria. Uma voz infantil gritou lá de cima. "Tia Odete! Tia Odete!" "O que eu disse sobre gritar dentro de casa, Lino?", repreendeu Odete em tom duro. Um menino pequeno, de cabelos escuros e olhos grandes, apareceu no topo da escada. Ele desceu correndo, mas parou abruptamente ao ver Amara. "Quem é ela?", perguntou o menino, se escondendo atrás da poltrona. "É a nova faxineira. Agora vá brincar no seu quarto." "Mas eu quero ficar aqui. Lino, obedeça já." O menino baixou a cabeça e subiu as escadas devagar. Amara sentiu o peito acelerar. Ele era tão parecido com seu Miguel, a mesma expressão curiosa, o mesmo jeito tímido de se esconder. Como vê, ele é muito mimado.
disse Odete. Por isso preciso ser firme. O pai trabalha demais e não tem tempo para a educação adequada. Onde está o Sr. Dário? Viajando a negócios. Volta só na próxima semana. Se eu aprovar você hoje, começará amanhã. O salário é de R$ 1.200. Trabalha de segunda a sexta, das 8 às 5. Aceita? Amara precisava daquele dinheiro. Seus recursos estavam no fim e as contas se acumulavam. Aceito. Ótimo. Chegue amanhã às 8 em ponto. Não se atrase. Ao sair da mansão, Amara olhou para trás e viu o rosto do menino na janela do segundo andar. Ele acenou timidamente e ela sentiu uma dor familiar no peito. Trabalhar ali seria um desafio maior do que imaginava, mas não tinha escolha. Precisava tentar reconstruir sua vida, mesmo que fosse um pedaço de cada vez. Amara chegou na manhã seguinte, exatamente às 8 horas. Odete a recebeu na porta dos fundos, já impaciente. Você chegou na hora certa. Isso é bom, disse, entregando-lhe um avental azul. Vou mostrar a rotina da casa. Enquanto caminhavam pelos corredores, Amara observava cada detalhe. A mansão era imensa, com 12 quartos, 6 banheiros, 3 salas e uma cozinha que parecia maior que o apartamento onde morava. O Sr. Dário acorda às 6 e sai para o escritório às 7. Ele toma café sozinho na varanda dos fundos. Nunca o incomode nesse horário, explicou Odete. Quando ele viaja, fica fora por dias. É melhor assim, porque ele não está bem desde que minha irmã morreu. Há quanto tempo ela faleceu? 2 anos. Lino tinha apenas 1 ano quando perdeu a mãe. Desde então, o pai praticamente o abandonou. Se não fosse por mim, aquela criança estaria perdida. Subiram para o segundo andar, onde ficavam os quartos. Odete parou em frente a uma porta fechada. Este é o quarto do Lino. Você só entra aqui quando eu autorizar. A criança tem horários rígidos e não pode ser perturbada. E se ele precisar de alguma coisa enquanto você não estiver? Ele não vai precisar. Nessa idade, já deve aprender a ser independente. Amara ficou surpresa com a frieza da resposta. Com essa idade, seu Miguel ainda dormia com ela toda noite. Ainda pedia colo quando se machucava. Por aqui, continuou Odete, é o quarto principal, onde o Sr. Dário dorme. Você limpa 3 vezes por semana. Ele não gosta de ser incomodado. Desceram novamente para a cozinha. Passos pequenos na escada. Tia Odete, estou com fome, disse Lino, aparecendo na cozinha. Ele usava um pijama azul e segurava um ursinho de pelúcia desgastado. Você já tomou café da manhã? Mas estou com fome de novo. Crianças que comem fora de hora ficam doentes. Vá brincar. Lino olhou para Amara com curiosidade. Como você se chama? Eu me chamo Amara. Que nome bonito, disse o menino, sorrindo pela primeira vez. Lino, você não deve conversar com os funcionários. Vá para seu quarto. Mas eu não tenho ninguém para brincar. Você tem seus brinquedos. Amara observou a conversa com o peito apertado. O menino estava claramente carente de atenção e carinho. Quando Odete não estava olhando, ela piscou para Lino, que sorriu de volta. Agora vou sair para fazer compras, anunciou Odete. Você fica responsável pela limpeza da sala principal e da cozinha. Não deixe o menino fazer bagunça. Assim que Odete saiu, Lino desceu correndo para a cozinha. A tia saiu? Perguntou ele, sussurrando como se fosse um segredo. Saiu, mas você deveria estar no seu quarto. Eu não gosto de ficar sozinho lá. É muito escuro e silencioso. Amara sentiu vontade de abraçá-lo, mas se conteve. E onde você gosta de ficar? Aqui na cozinha. Tem mais luz e às vezes posso ver os passarinhos no jardim. Ela começou a limpar o balcão, enquanto Lino se sentava no chão, brincando com seu ursinho. Era impossível não notar como ele estava magro e pálido. Lino, você come bem? A tia Odete diz que comida demais faz mal para crianças. Ela diz que minha mãe morreu porque comia muito doce. Amara parou de limpar. Sua tia disse isso? Disse. Ela fala que se eu não obedecer, vou ficar doente como minha mãe ficou. O sangue de Amara ferveu. Como alguém podia dizer uma coisa dessas para uma criança?
Lino, você lembra da sua mãe? Um pouquinho. Ela cheirava como flores e cantava para mim antes de dormir. Ela te amava muito, tenho certeza. A tia Odete diz que se minha mãe me amasse, não teria me deixado sozinho. Amara teve que se apoiar no balcão. As palavras daquela mulher eram cruéis demais. Sua mãe não escolheu te deixar, Lino. Às vezes, as pessoas ficam doentes e não conseguem ficar conosco, mas isso não significa que não nos amam. Você acha mesmo? Tenho certeza. E seu pai? Você brinca com ele? O rosto do menino ficou triste. Papai sempre está trabalhando. Quando ele está em casa, fica no escritório. A tia Odete diz que eu não posso incomodar porque ele está muito triste. E você fica triste também? Lino concordou com a cabeça. Às vezes eu choro, mas a tia Odete fica brava. Ela diz que meninos grandes não choram. Amara se agachou na frente dele. Escute bem, Lino. Todas as pessoas choram às vezes, até os adultos. Não há problema nenhum nisso. Você também chora? Choro sim. Por quê? Amara respirou fundo. Porque às vezes a vida é difícil. Mas sabe o que eu descobri? Depois que choramos, sempre nos sentimos um pouco melhor. Lino sorriu e se aproximou dela. Posso te contar um segredo? Pode. Eu falo com minha mãe antes de dormir. Conto para ela como foi meu dia. E o que você acha que ela responde? Que me ama e que um dia vamos nos encontrar de novo. Amara sentiu os olhos marejarem, mas conseguiu sorrir. Eu acho que ela responde exatamente isso. O barulho da chave na porta. Lino se levantou rapidamente. A tia voltou. Eu preciso subir. Ele correu para a escada, mas parou e olhou para trás. Amara, você vai ficar aqui amanhã também? Vou sim. Que bom, disse ele, subindo as escadas bem rápido. Quando Odete entrou na cozinha, Amara estava limpando a pia. Mas sua mente fervilhava com tudo que havia descoberto sobre aquela família despedaçada. Durante as semanas seguintes, Amara foi percebendo coisas estranhas na rotina da casa. Toda vez que Dário estava para chegar, Odete ficava agitada, fazendo mudanças de última hora nos horários de Lino. Leve o menino para o quarto dele, ordenou Odete numa tarde de quinta-feira. O senhor Dário chega em 1 hora e não pode encontrar a casa bagunçada. Mas Lino estava quieto na sala, apenas desenhando. Criança na sala quando o pai chega do trabalho é falta de educação. Ele precisa de silêncio. Amara subiu com Lino, que segurava seus desenhos com tristeza. Por que não posso mostrar meus desenhos para o papai? Perguntou ele, enquanto guardava os papéis na gaveta. Porque a tia Odete acha que vai incomodar seu pai. Mas eu fiz um desenho da nossa família. Olha, disse ele, mostrando um papel com 3 bonecos coloridos. Este sou eu, este é o papai e esta é você. Amara ficou emocionada ao ver que ele a tinha incluído no desenho. Ficou muito bonito, Lino. Você acha que o papai vai gostar? Tenho certeza que sim. Mais tarde, quando Dário chegou, Amara estava limpando o corredor do 2º andar e pôde ouvir a conversa na sala. Como o Lino se comportou hoje? Perguntou Dário com voz cansada. Não muito bem, respondeu Odete. Ele fez birra na hora do almoço e não quis fazer a lição de casa. Amara ficou surpresa. Lino havia almoçado normalmente e até pedido para ajudar a secar a louça. Não houve nenhuma birra. Ele está ficando cada vez mais difícil, continuou Odete. Acho que precisa de mais disciplina. Talvez um colégio interno seja a solução. Ele tem apenas 3 anos, Odete, mas precisa aprender desde cedo. Você trabalha demais para se preocupar com a educação de criança. Deixe que eu cuido disso. Não sei não. Ele é muito pequeno ainda. Dário, você confia em mim ou não? Eu sei o que é melhor para o filho da minha irmã. Amara desceu as escadas e se escondeu na cozinha. Alguma coisa não estava certa. Odete estava mentindo sobre o comportamento de Lino, mas por quê? No dia seguinte, ela decidiu observar melhor. Durante o almoço, ficou na cozinha organizando os armários, enquanto Odete dava comida para Lino. Eu não gosto dessa sopa, disse o menino fazendo cara feia. Você come tudo que está no prato. Criança mal educada não escolhe comida.
mas está muito salgada. Pare de reclamar. Sua mãe mimava você demais, por isso você está assim. Lino começou a chorar baixinho. Eu quero ver meu pai. Seu pai não quer ver você agora. Ele está ocupado com coisas importantes. Por que ele não me ama mais? Odete suspirou com impaciência. Porque você não se comporta como um menino grande. Fica chorando, reclamando, fazendo birra. Que pai ia querer um filho assim? As palavras eram duras. Amara via a autoestima daquela criança sendo destruída de propósito. Se você não parar de chorar, vou contar para seu pai que você foi mal educado de novo. Lino engoliu a sopa aos poucos, tentando parar de chorar. Quando terminou, Odete o mandou para o quarto. Vou sair para resolver umas coisas. Você fica de olho na casa, disse Odete para Amara, e não deixe o menino sair do quarto. Assim que ela saiu, Amara subiu para ver Lino. Ele estava deitado na cama, abraçado com o ursinho. Está tudo bem? Perguntou ela, sentando na beirada da cama. A tia Odete disse que meu pai não me ama porque sou mal educado. Isso não é verdade, Lino. Seu pai te ama muito. Então, por que ele nunca brinca comigo? Amara pensou na resposta. Às vezes os adultos ficam muito tristes e esquecem de mostrar o amor que sentem. Mas isso não significa que não amam. Você acha que se eu for bem comportado, ele vai me amar de novo? Ele já te ama, Lino. Você não precisa mudar nada. Naquela noite, Amara ficou pensando em tudo que havia observado. Odete estava manipulando a situação, criando distância entre pai e filho. Mas qual era o objetivo dela? A resposta veio na sexta-feira, quando ela ouviu Odete falando ao telefone no escritório. Sim, Dr. Mendes, preciso marcar uma consulta. É sobre meu sobrinho. Sim, ele está apresentando comportamentos preocupantes. O pai trabalha demais, não tem tempo para cuidar adequadamente da criança. Estou preocupada que ele não esteja recebendo a atenção necessária. Amara sentiu um frio na barriga. Odete estava construindo um caso contra Dário, fazendo parecer que ele era um pai negligente. E o pior, estava usando mentiras sobre o comportamento de Lino como evidência. Quando Odete terminou a ligação, Amara fingiu estar limpando o corredor. Mas sua mente trabalhava rapidamente. Ela precisava entender o plano completo antes que fosse tarde demais. Naquela tarde, enquanto dobrava as roupas de Lino, encontrou uma pasta escondida no armário do menino. Dentro havia documentos sobre guarda de criança e pesquisas sobre negligência parental. Tudo estava sendo cuidadosamente planejado. Odete não estava apenas cuidando de Lino. Estava preparando o terreno para tirar a criança do pai e possivelmente ter acesso à herança da família. Estava usando a inocência de uma criança como arma nesse jogo cruel. Na segunda-feira seguinte, Amara chegou mais cedo que o normal. Queria terminar a limpeza do segundo andar antes que Odete descesse. Enquanto passava o aspirador no corredor, ouviu um barulho estranho vindo do quarto de Lino. Era um choro abafado, como se alguém estivesse tentando não fazer ruído. Ela desligou o aspirador e se aproximou da porta. O choro continuava, baixinho, mas constante. Bateu levemente. Lino, está tudo bem? O choro parou imediatamente. Ela abriu a porta devagar e encontrou o quarto vazio. Ou pelo menos parecia. Lino, onde você está? Aqui! Veio uma voz abafada de dentro do armário. Amara abriu a porta e encontrou Lino encolhido no canto, entre as roupas penduradas, segurando o ursinho contra o peito. Seu rosto estava vermelho de tanto chorar. O que aconteceu? Por que você está escondido aqui? Tive um pesadelo, disse ele soluçando. Era com a tia Odete. Ela estava gritando que eu sou um menino mau e que meu pai não me quer mais. Amara sentiu uma dor no peito. Ela sabia que não deveria, mas não conseguiu resistir. Estendeu os braços para ele. Vem aqui. Lino se jogou em seus braços, chorando contra seu ombro. Era tão pequeno, tão frágil. Ela o segurou com carinho, passando a mão em seus cabelos. Foi só um pesadelo. Nada disso é verdade. Mas a tia Odete sempre diz que sou mal educado.
Ontem ela disse que meninos que choram não merecem ter pai. Amara ficou furiosa, mas controlou a voz para não assustar a criança. Isso é mentira, Lino. Você é um menino maravilhoso. Você acha mesmo? Tenho certeza. Você é carinhoso, inteligente e muito educado. Lino se afastou um pouco para olhar em seus olhos. Amara, você pode cantar para mim? Minha mãe cantava quando eu estava triste. Amara hesitou. Ela costumava cantar para Miguel todas as noites. Desde que ele morreu, não conseguia mais cantar aquelas canções. Eu não sei se lembro das palavras. Por favor, só um pouquinho. Ela respirou fundo e começou a cantar baixinho. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Lino se acalmou imediatamente, encostando a cabeça no ombro dela. Sua respiração foi ficando mais lenta e tranquila. Que voz bonita, murmurou ele, quase dormindo. Amara continuou cantando, sentindo uma mistura de dor e carinho. Era como se parte do seu interior estivesse se curando enquanto cuidava daquela criança que tanto precisava de amor. Muito tocante essa cena. Amara se virou rapidamente. Odete estava parada na porta com uma expressão gelada no rosto. Eu posso explicar. Ele estava chorando e você achou que deveria consolá-lo. Quem te deu essa autorização? Lino se escondeu atrás de Amara, obviamente com medo da tia. Ele estava assustado com um pesadelo. Pesadelos passam sozinhos. Criança que é consolada toda vez que chora vira mimada. Odete se aproximou e puxou Lino pelo braço. Venha aqui, Lino. Não quero, disse ele, se agarrando na saia de Amara. Você está vendo? Disse Odete, olhando para Amara com raiva. Agora ele está desobediente por sua causa. Lino, vai escovar os dentes imediatamente. Mas eu ainda estou com medo. Meninos não têm medo de pesadelo. Pare de frescura. Lino saiu do quarto cabisbaixo. Odete esperou ele sair para falar com Amara. Escute bem, você foi contratada para limpar, não para ser babá. Não quero ver você consolando, cantando ou fazendo qualquer coisa parecida com essa criança. Ele só precisava de carinho. Ele precisa de disciplina. E você precisa aprender qual é seu lugar nesta casa. A voz de Odete estava fria como gelo. Se eu vir você interferindo na educação dele de novo, você será demitida na hora. Entendi. Espero mesmo que tenha entendido. Agora termine seu trabalho e mantenha a distância do menino. Odete saiu do quarto deixando Amara sozinha. Ela sabia que havia cruzado uma linha, mas não se arrependia. Lino precisava saber que alguém se importava com ele. Durante o resto do dia, sempre que cruzava com Lino pela casa, ele sorria timidamente para ela. E sempre que Odete não estava olhando, Amara piscava de volta, como um sinal secreto entre eles. À tarde, quando estava limpando a sala, encontrou Lino sentado no sofá, folheando um livro de histórias. Você sabe ler? Perguntou ela, sussurrando. Só um pouquinho. A tia Odete diz que não preciso aprender ainda. Claro que precisa. Quer que eu te ensine algumas palavras? Os olhos de Lino brilharam. Pode? Amara olhou ao redor para ter certeza de que Odete não estava por perto. Venha aqui. Eles se sentaram juntos no sofá e Amara começou a mostrar palavras simples no livro. Lino era inteligente e aprendia rapidamente. Amara, disse ele depois de um tempo, você vai embora como a minha mãe foi? A pergunta pegou ela de surpresa. Por que está perguntando isso? Porque toda vez que eu gosto de alguém, a pessoa vai embora. Amara segurou a mão pequena dele. Eu não vou a lugar nenhum, Lino. Prometo. Promete mesmo? Prometo. Ela sabia que não estava apenas prometendo ficar na casa para trabalhar. Estava prometendo proteger aquela criança, acontecesse o que acontecesse. Porque Lino tinha acordado algo em sua alma que ela pensava ter morrido junto com Miguel. 3 dias depois, Amara percebeu que Odete estava agindo de forma diferente. Ela fazia perguntas estranhas e ficava observando cada movimento dela pela casa. Amara, onde você morava antes de vir trabalhar aqui? Perguntou Odete na manhã de quinta-feira, enquanto tomavam café na cozinha.
No bairro Vila Madalena. Por quê? Curiosidade. E sua família? Tem irmãos, pais? Amara ficou desconfortável com as perguntas. Meus pais morreram há alguns anos. Não tenho irmãos. Que triste. Deve ser muito solitário. Odete tomou um gole do café sem tirar os olhos dela. E nunca foi casada? Já fui. O que aconteceu? Divórcio. Prefiro não falar sobre isso. Odete sorriu de forma estranha. Claro, todas nós temos nossos segredos, não é? Durante o dia, Amara notou que Odete saía mais vezes que o normal e sempre voltava com uma expressão satisfeita no rosto. Alguma coisa estava acontecendo. Na sexta-feira, a situação ficou mais clara. Odete chegou em casa na hora do almoço com uma pasta de documentos nas mãos. Amara, preciso conversar com você na sala. Elas se sentaram e Odete abriu a pasta. Sabe, eu sempre confiro as referências dos funcionários da casa. É uma questão de segurança. Amara sentiu o sangue gelar. E daí? Descobri algumas coisas interessantes sobre você. Odete tirou uma folha da pasta. Maria José da Silva, sua ex-patroa, disse que você foi demitida porque começou a ter problemas emocionais. Verdade? Eu estava passando por um momento difícil. Que tipo de momento difícil? Odete se inclinou para a frente. Ela mencionou algo sobre você ter perdido um filho. É verdade? Amara fechou os punhos. Ela não queria falar sobre isso, especialmente não com Odete. Isso não tem nada a ver com meu trabalho aqui. Tem sim. Você está trabalhando numa casa com uma criança da mesma idade que seu filho tinha. Não acha que isso é problemático? Não vejo problema nenhum. Ah, não? Odete sorriu de forma cruel. Porque eu notei como você olha para o Lino, como age com ele. Parece que está tentando substituir seu filho morto. Isso não é verdade. Não é? Então por que estava cantando para ele no quarto? Por que estava o consolando quando ele chorou? Isso não é comportamento normal de uma faxineira. Amara se levantou da poltrona. Eu apenas mostrei carinho para uma criança que estava assustada. Carinho? Odete riu. Ou obsessão. Sabe o que mais descobri sobre você? Que seu filho morreu porque você o deixou sozinho. Negligência, não foi? Amara sentiu as pernas fraquejarem. Como você soube disso? Tenho meus contatos. O delegado que investigou o caso ainda trabalha na delegacia. Ele me contou tudo. Amara se sentou novamente, tentando não chorar. A morte de Miguel ainda era uma ferida aberta. Sabe o que eu acho? Continuou Odete. Acho que você está tentando usar o Lino para diminuir sua culpa. Está projetando nele o filho que você perdeu por sua própria irresponsabilidade. Pare. E o pior é que você está confundindo a mente daquela criança. Ele já tem problemas suficientes sem ter que lidar com uma mulher instável que perdeu o próprio filho. Eu disse para parar. Odete se levantou e caminhou até a janela. Estou preocupada com o Lino. Ele está ficando muito apegado a você, e isso não é saudável. Uma criança que perdeu a mãe não deveria se apegar a alguém que tem histórico de negligência. Amara estava tremendo de raiva e dor. Eu nunca faria mal ao Lino. Tenho certeza de que você também não tinha intenção de fazer mal ao seu próprio filho. Chega! Amara se levantou rapidamente. Você não sabe nada sobre o que aconteceu. Sei que ele morreu porque você não estava prestando atenção. E agora você está aqui, tentando usar meu sobrinho para se sentir melhor. Passos na escada. Lino desceu correndo, como sempre fazia quando ouvia vozes alteradas. O que está acontecendo? Perguntou ele, olhando entre as duas mulheres. Nada, querido, disse Odete mudando o tom de voz. A Amara e eu estávamos apenas conversando. Lino olhou para Amara e notou que ela estava com os olhos vermelhos. Amara, você está bem? Estou sim, Lino. Lino, vá brincar no seu quarto, ordenou Odete. Os adultos estão conversando. Posso ficar aqui? Não, vá agora. Lino obedeceu, mas antes de subir, ele correu até Amara e segurou sua mão. Não fica triste, sussurrou ele. Eu gosto muito de você. Quando o menino subiu, Odete olhou para Amara com uma expressão vitoriosa.
Está vendo? Ele está se apegando demais. Isso vai acabar mal para todos nós. O que você quer de mim? Quero que você mantenha a distância total dele. Nada de conversas, nada de carinhos, nada. Você limpa a casa e pronto. E se eu não concordar? Odete sorriu friamente. Então vou contar para o Dário sobre seu passado, sobre como você perdeu seu filho, sobre como está usando o filho dele para superar seu trauma. Você acha que ele vai querer manter uma pessoa assim trabalhando aqui? Amara sabia que estava encurralada. Odete tinha todas as cartas na mão e não hesitaria em usá-las. Entendi o recado. Ótimo. Agora volte ao trabalho. E lembre-se, qualquer deslize seu e você estará na rua. Amara saiu da sala com a alma despedaçada. Odete havia descoberto sua maior vulnerabilidade e agora estava usando isso contra ela. Pior ainda, estava usando isso para prejudicar Lino também. Odete recebeu a ligação na tarde de segunda-feira. Era Dário avisando que chegaria em casa às 5 da tarde, mais cedo que o normal. Perfeito, murmurou ela, desligando o telefone com um sorriso frio. Amara estava limpando a sala quando notou a mudança no comportamento de Odete. Ela parecia agitada, como se estivesse planejando alguma coisa. Lino! Gritou Odete do pé da escada. Venha aqui agora! O menino desceu correndo, segurando seu ursinho de pelúcia. Sim, tia Odete. Seu pai vai chegar mais cedo hoje. Vamos preparar um lanche especial para ele. Lino sorriu, animado. Posso ajudar? Pode sim. Vou preparar um suco de laranja fresquinho. Foram para a cozinha e Odete encheu um copo grande até a borda com suco. O copo estava pesado demais para as mãos pequenas de uma criança. Leve isso para a mesa da varanda, ordenou ela. Lino pegou o copo com muito cuidado, usando as duas mãos. Tia, está muito pesado. Está na medida certa. Tenha mais cuidado. O menino começou a caminhar devagar, concentrado para não derramar. Odete o seguiu bem de perto. Quando Lino estava quase chegando à varanda, ela deliberadamente estendeu o pé. Lino tropeçou e o suco derramou no chão, espalhando-se pela sala. Lino! Gritou Odete com uma fúria exagerada. Olha o que você fez! Que bagunça horrível! Desculpa, tia. Eu tropecei. Tropeçou nada. Você foi descuidado. Amara parou de limpar e observou a cena. Havia algo muito errado ali. A reação de Odete era desproporcional. Tia, eu posso limpar. Você não vai fazer nada, só sabe fazer bagunça. Odete pegou Lino pelo braço com força. Meninos desobedientes precisam aprender. Ai, tia, você está me machucando. Ainda reclama? Isso é pior ainda. Lino começou a chorar baixinho. Eu não fiz de propósito. Claro que fez. Você sempre estraga tudo. Odete arrastou o menino para a cozinha. Agora vai aprender a se comportar direito. Amara tentou intervir. Senhora Odete, foi só um acidente. Você não se meta no que não foi chamada, gritou Odete. Cuide da sua limpeza. Odete empurrou Lino para dentro da cozinha e apagou todas as luzes. Tia, por favor, não apague a luz, implorou Lino com a voz trêmula. Eu tenho muito medo do escuro. Crianças mal educadas ficam no escuro para pensar no que fizeram. Por favor, tia, eu prometo que vou ser bonzinho. Ignorando os pedidos, Odete arrastou uma cadeira até a pia. Com movimentos bruscos, ela pegou Lino no colo e o colocou sentado na pia alta. Tia, eu não quero ficar aqui em cima. Está muito alto. Vai ficar aí até eu decidir que pode descer. E se tentar sair sozinho, vai se machucar. Por favor, me tira daqui. Eu estou com medo. Quieto, não quero ouvir nenhum pio. Lino estava sentado na beirada da pia, balançando as perninhas no ar. Era alto demais para ele descer sozinho e no escuro era ainda mais assustador. Tia Odete, por favor. Chega de choramingo. Odete saiu da cozinha e trancou a porta por fora com a chave. Você fica aí até aprender a se comportar. Do lado de fora, Amara ficou horrorizada. Isso é crueldade. Ele é apenas uma criança. E você é apenas uma funcionária que não entende nada de educação infantil.
respondeu Odete friamente. Se não gosta do que vê, pode procurar outro emprego. Da cozinha trancada vinham soluços abafados e pedidos desesperados. Alguém me ajuda, está muito escuro, eu quero descer. Odete ignorou os apelos do sobrinho e foi para a sala, onde começou a arrumar almofadas e organizar revistas. O que você está fazendo? Perguntou Amara. Preparando a casa para quando Dário chegar. Ele precisa encontrar tudo em ordem. E o Lino? O Lino está aprendendo uma lição importante. Alguém me tira daqui! Gritava Lino da cozinha, claramente em pânico. Os gritos ecoavam pela casa, mas Odete continuava arrumando a sala como se nada estivesse acontecendo. Amara tentava se concentrar na limpeza, mas os gritos desesperados de Lino, vindos da cozinha trancada, estavam dilacerando sua alma. Alguém me ajuda! Por favor, está muito escuro! Chorava Lino. Pare de fazer esse escândalo! Gritou Odete da sala. Seu pai vai chegar logo! Amara olhou para o relógio na parede. 5 horas da tarde. Dário chegaria a qualquer momento. Ela sabia que deveria continuar limpando, obedecer às ordens de Odete, mas algo dentro dela estava se despedaçando. Eu não aguento mais isso, murmurou ela, largando o pano de limpeza. Aguenta sim, disse Odete friamente. E é melhor você ficar no seu lugar. Dário vai chegar logo e não pode encontrar funcionária se metendo onde não deve. Uma criança está sofrendo. Uma criança está aprendendo. Grande diferença. O barulho do carro entrando na garagem. Dário havia chegado. Perfeito, disse Odete, com um sorriso satisfeito. Agora ele vai ver como o filho dele é problemático. Tia Odete, papai chegou! Papai, me ajuda! Gritava Lino ao ouvir o carro. Odete destravou a porta rapidamente. Entre e termine sua limpeza, disse para Amara, mas não se meta com o menino. Amara abriu a porta da cozinha e acendeu a luz. O que viu a fez congelar. Lino estava sentado na pia alta, no canto mais escuro, abraçado com as pernas e chorando. Seu rostinho estava vermelho e molhado de lágrimas, os olhos inchados. Ele balançava perigosamente na beirada, tentando encontrar uma forma de descer sozinho. Amara! Gritou ele ao vê-la. Me ajuda! Eu não consigo descer! Está muito alto! Por um momento, não era mais Lino ali em cima. Era Miguel, seu Miguel, olhando para ela com aqueles mesmos olhos assustados no último segundo antes de... Não! Sussurrou ela tremendo. Não de novo. As pernas de Amara fraquejaram. Ela se apoiou na porta, revivendo cada segundo daquela tarde terrível. Miguel brincando, ela saindo por apenas 2 minutos, o silêncio súbito, encontrar seu filho. Amara, por favor, chorava Lino. Eu estou com muito medo, me tira daqui. Mas Amara não conseguia se mexer. Estava paralisada, prisioneira de suas próprias memórias. Via Miguel ali, via sua própria negligência, via o momento em que tudo se perdeu. Eu não posso, murmurou ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não consegui salvar nem meu próprio filho. Amara! Gritava Lino, estendendo os braços na direção dela. Por que você não me ajuda? Você prometeu que não ia embora. Mas ela não conseguira salvar Miguel. E agora não conseguia salvar Lino. Desculpa, sussurrou ela, olhando para o menino. Desculpa, meu amor. Eu não consegui te proteger. Lino não entendia. Para ele, a única pessoa em quem confiava estava ali, parada, olhando, mas não vinha ajudar. Amara, você não me ama mais? Perguntou ele com a voz quebrada. A pergunta foi como um soco. Era a mesma pergunta que ela fazia para si mesma todos os dias. Se realmente amava Miguel, por que não conseguiu protegê-lo? Eu amo, disse ela soluçando. Eu amo muito, mas eu não consigo. Eu não sei como... Passos apressados vieram do corredor. Dário estava procurando pelo filho. Lino, onde você está? Gritou ele. Papai, estou aqui na cozinha. Me ajuda.
respondeu Lino, renovando suas esperanças. Amara continuava parada na porta, travada entre o presente e o passado, entre Lino e Miguel, entre a chance de salvar uma criança e o trauma de ter perdido outra. Por favor, Amara, implorava Lino, estendendo as mãozinhas trêmulas. Você disse que ia cuidar de mim. Amara continuava paralisada na porta da cozinha, olhando para Lino, que chorava em cima da pia. Papai! Papai! Estou aqui! Gritava o menino, balançando perigosamente. Dário entrou correndo na cozinha. Seus olhos foram direto para Lino, depois para Amara, parada na porta, imóvel como uma estátua. Meu Deus! Lino! Exclamou Dário, correndo em direção à pia. Como você foi parar aí em cima? Papai, me tira daqui, eu estou com medo, chorava Lino, estendendo os braços. Dário olhou ao redor tentando entender. Seus olhos se voltaram para Amara, que permanecia na mesma posição, com o rosto molhado de lágrimas e uma expressão perdida. O que está acontecendo aqui? Antes que Amara pudesse responder, Odete surgiu atrás dela na porta, como se tivesse estado esperando o momento certo. Dário, graças a Deus você chegou, disse ela com voz dramática. Eu a peguei. Pegou quem? Pegou o quê? Ela. Odete apontou para Amara. Eu a peguei fazendo isso com o Lino. Fazendo o quê? Ela colocou ele lá em cima. A voz de Odete estava cheia de indignação. Dário olhou para Amara, depois para Lino, depois de volta para Amara. A situação parecia confirmar as palavras de Odete. Isso é verdade? Amara finalmente conseguiu falar, mas sua voz saiu fraca. Não. Eu acabei de chegar aqui. Mentira! Interrompeu Odete. Eu vi tudo. Dário, eu já te avisei sobre ela. Ela perdeu o próprio filho e agora está fazendo a mesma coisa com o nosso Lino. Papai, me tira daqui, continuava chorando Lino. Eu não fiz nada de errado. Dário se aproximou da pia, mas Odete continuou falando. Ela é louca, Dário, instável. Descobri que perdeu o filho dela porque o deixou sozinho. A criança morreu por culpa dela. Amara sentiu como se tivesse levado um soco. Suas piores memórias sendo expostas, distorcidas e usadas como arma contra ela. E agora, continuou Odete, ela estava tentando fazer você perder o seu filho também, do mesmo jeito que ela perdeu o dela. Não é verdade, sussurrou Amara, mas sua voz não tinha força. Claro que é, olha a cena, seu filho em perigo e ela parada aí sem fazer nada. Exatamente como aconteceu com o filho dela. Dário pegou Lino no colo, tirando-o da pia com cuidado. O menino se agarrou ao pescoço do pai, chorando. Papai, eu não queria estar lá em cima. Foi a tia Odete que me colocou lá. O quê? Dário olhou para Odete confuso. Ele está confuso, disse Odete rapidamente. Crianças traumatizadas sempre ficam confusas. Ela deve ter dito alguma coisa para ele. Não é mentira, protestou Lino. A tia Odete ficou brava porque eu derrubei o suco e me colocou lá em cima no escuro. Você está vendo? Disse Odete para Dário. Ela encheu a cabeça dele de mentiras. Está fazendo ele inventar histórias contra mim. Amara observava a cena como se estivesse vendo um filme. Tudo estava sendo distorcido. Todas as suas dores sendo usadas contra ela. Dário, disse Odete, colocando a mão no braço dele. Você precisa chamar a polícia. Essa mulher é perigosa. Papai, não deixa a Amara ir embora, chorou Lino. Ela é boa, ela canta para mim. Está vendo? Insistiu Odete. Ela criou uma dependência emocional na criança. Isso é manipulação. Dário olhou para Amara, que continuava parada na porta. Ela parecia quebrada, destruída, incapaz de se defender. É verdade o que ela está dizendo sobre seu filho? Amara fechou os olhos, sentindo o peso de toda a sua culpa voltando. É verdade que perdi meu filho. É verdade que foi minha culpa. Você viu? Disse Odete triunfante. Ela confessou e agora estava tentando fazer a mesma coisa com nosso Lino. Mas eu não coloquei ele na pia, disse Amara com a voz quebrada. Eu juro, eu não fiz isso. Então por que você estava parada aí sem ajudar ele?
Amara não soube responder. Como explicar que havia congelado? Como explicar que ver Lino em perigo havia trazido de volta todo o seu trauma? Porque ela queria que você encontrasse ele assim, respondeu Odete por ela. Ela queria que você perdesse seu filho como ela perdeu o dela. É vingança, Dário. Papai, soluçou Lino, a Amara não fez nada de errado. Ela me ama. Amor? Riu Odete. Ela não ama você, Lino. Ela está usando você para substituir o filho morto dela. Isso não é amor, é doença. Dário olhou para Amara com uma mistura de pena e desconfiança. Acho melhor você ir embora. Senhor Dário, por favor, começou Amara. Agora, disse ele com firmeza. Pegue suas coisas e vá embora. Não quero mais você perto do meu filho. Amara sabia que havia perdido. Odete havia vencido com suas mentiras, mas ao olhar para Lino chorando nos braços do pai, ela sentiu algo diferente nascendo dentro dela. A raiva estava substituindo o desespero. Amara olhou para Lino nos braços do pai, viu o desespero nos olhos da criança e algo dentro dela se rompeu. Não era mais a dor paralisante, era uma fúria que vinha das profundezas de sua alma. Não, disse ela, com uma voz que não reconhecia como sua. Dário parou de andar em direção à porta. Como é que é? Eu disse não. Amara se endireitou, limpando as lágrimas do rosto. Não vou embora sem falar a verdade. A verdade já foi dita, disse Odete nervosa. Você confessou que perdeu seu próprio filho. É verdade, eu perdi meu filho. A voz de Amara estava ficando mais forte a cada palavra. Miguel tinha 2 anos quando se foi. Eu o deixei sozinho por 2 minutos. 2 minutos que me assombram todos os dias. Dário a observava, ainda segurando Lino. Mas sabe qual é a diferença entre o que aconteceu e o que está acontecendo aqui? Continuou Amara. Eu amava meu filho. Eu cuidava dele. Eu nunca o coloquei em perigo de propósito. Ninguém está colocando ninguém em perigo, protestou Odete, não é? Amara se virou para ela com olhos faiscando. Então me explica por que você colocou Lino na pia? Por que trancou ele no escuro? Por que mentiu sobre o comportamento dele todos esses dias? Eu não sei do que você está falando. Sei que não. Amara caminhou alguns passos em direção a Odete. Mas eu vi tudo. Vi você encher o copo de suco até a borda de propósito. Vi você tropeçar nele para derramar. Vi você arrastar uma criança assustada para dentro da cozinha e colocar ela numa pia alta no escuro. Isso é mentira, gritou Odete. É mentira? Amara se virou para Dário. Então pergunta para seu filho. Pergunta para ele como foi parar lá em cima. Dário olhou para Lino, que ainda estava chorando baixinho em seus braços. Lino, conta para o papai a verdade. O que aconteceu? A tia Odete mandou eu levar o suco, disse Lino entre soluços. Mas estava muito pesado. Aí ela esbarrou em mim e o suco caiu. Ela ficou muito brava e disse que eu era mal educado. E depois, ela me levou para a cozinha e apagou a luz. Eu falei que tinha medo do escuro, mas ela não ligou. Aí ela me pôs lá em cima e disse que eu tinha que ficar lá, até aprender a me comportar. Dário olhou para Odete com uma expressão de horror crescente. Isso é verdade? Claro que não. O menino está confuso. Essa mulher encheu a cabeça dele. Enchi a cabeça dele? Amara riu amargamente. Em que momento? Quando ela me proibiu de falar com ele? Quando ela disse que eu seria demitida se mostrasse carinho pela criança? Você está inventando. Estou inventando? Amara se aproximou mais. Então explica por que você passou semanas mentindo para o Sr. Dário sobre o comportamento do Lino. Por que disse que ele fazia birra quando ele almoçava quietinho? Por que disse que ele era desobediente quando ele sempre foi educado? Odete estava começando a perder a compostura. Eu estava tentando educar ele. Educar. A voz de Amara ficou mais alta. Você estava destruindo a autoestima de uma criança. Dizia para ele que o pai não o amava, que a mãe morreu porque ele não se comportava. Eu nunca disse isso. Disse sim. Lino se manifestou pela primeira vez, olhando para a tia com medo.
Você sempre dizia que eu era mal educado e que por isso papai não queria brincar comigo. Dário sentiu o sangue ferver. Odete, isso é verdade? Eu estava tentando fazer ele entender que... Odete começou a gaguejar. Entender o quê? Interrompeu Amara. Que você queria tirar ele do pai? Que você estava construindo um caso de negligência parental? Eu vi os documentos no armário dele, pesquisas sobre guarda de criança, números de advogados. Você mexeu nas minhas coisas? Mexeu nas suas coisas? Dário estava começando a entender a dimensão do plano. Que documentos são esses? Odete percebeu que havia sido descoberta. Sua máscara de cuidadora estava caindo aos pedaços. Dário, você trabalha demais. Não tem tempo para cuidar do menino. Eu estava apenas tentando proteger o futuro dele. Proteger o futuro dele ou garantir acesso à herança da família? Perguntou Amara. Como você ousa? Como eu ouso? Amara estava transformada. A dor havia se tornado força, o trauma havia se tornado determinação. Como eu ouso defender uma criança inocente contra uma mulher que está usando a morte da própria irmã para manipular e machucar o sobrinho? Dário colocou Lino no chão e se aproximou de Odete. É isso mesmo que você estava fazendo? Tentando me tirar meu filho? Eu estava pensando no bem dele. No bem dele? Dário estava incrédulo. Você colocou meu filho numa pia alta no escuro como castigo por derramar um suco. Ele precisa de disciplina. Ele precisa de amor, gritou Dário. Ele precisa de carinho, de atenção, de alguém que cuide dele de verdade. Amara se agachou na frente de Lino. Você está bem, meu amor? Lino se jogou em seus braços. Amara, você não vai embora? Não vou, não. Ela o abraçou forte, sentindo que estava abraçando não apenas Lino, mas também a memória de Miguel. Prometo que não vou deixar ninguém te machucar nunca mais. Pela primeira vez, Amara não estava sendo consumida pela culpa. Estava sendo movida pelo amor. O amor que não conseguiu expressar completamente por Miguel estava agora sendo canalizado para proteger Lino. E dessa vez, ela não chegaria 2 minutos atrasada. Dessa vez, ela estaria presente, vigilante, determinada a não perder mais uma criança que amava. Dário olhou para Odete com uma frieza que ela nunca havia visto antes. Sua voz, quando finalmente falou, estava carregada de autoridade. Odete, quero que você saia da minha casa agora. Dário, você não pode estar falando sério. Sou da família. Família não machuca criança indefesa. Família não mente. Família não tenta separar pai e filho. Ele se aproximou dela, imponente. Você tem 15 minutos para fazer suas malas e sair. Mas onde vou morar? Como vou viver? Deveria ter pensado nisso antes de tentar destruir minha família. Odete olhou ao redor, desesperada, procurando algum apoio. Mas Lino estava abraçado com Amara, e Dário a encarava com determinação. Você não pode fazer isso comigo. Eu cuidei da sua esposa, eu cuidei do seu filho. Você cuidou mal dos dois, respondeu Dário secamente. E se eu descobrir que você teve alguma coisa a ver com a piora da saúde da minha esposa nos últimos meses de vida dela? Como você ousa insinuar uma coisa dessas? Como você ousou colocar meu filho em perigo? A voz de Dário estava subindo. Como você ousou usar a morte da minha esposa, sua própria irmã, para manipular e controlar nossa família? Odete percebeu que havia perdido. Sua expressão mudou de desespero para ódio puro. Você vai se arrepender disso, Dário Castelar. Um homem sozinho não consegue criar uma criança. Você vai ver. Ele não está sozinho, disse Amara, levantando-se com Lino no colo. Ele tem quem realmente se importa com esta família. Odete olhou para Amara com desprezo. Você, uma mulher que matou o próprio filho, você acha que isso vai dar certo? Vai dar certo porque eu aprendi com meus erros. Aprendi que não posso deixar as pessoas que amo desprotegidas nem por um segundo. Amara abraçou Lino mais forte. E eu amo este menino como se fosse meu próprio filho. Eu também te amo, Amara.
murmurou Lino, encostando a cabeça no ombro dela. Dário observou a cena e sentiu algo se movendo em seu peito. Pela primeira vez em 2 anos, via verdadeiro carinho e proteção nos olhos de alguém olhando para seu filho. 15 minutos, Odete, repetiu ele. Depois disso, chamo a polícia. Odete subiu as escadas pisando forte, bufando de raiva. Eles ouviram gavetas sendo abertas e fechadas com violência, objetos sendo jogados dentro de malas. Papai, disse Lino, ainda no colo de Amara. A tia Odete não vai mais voltar? Não, filho, nunca mais. Que bom, ela era má comigo. Dário se aproximou e passou a mão nos cabelos do filho. Desculpa, Lino, papai não sabia que ela estava sendo má com você. Tudo bem, papai, a Amara sempre me defendia. Dário olhou para Amara. Obrigado por proteger meu filho quando eu não estava aqui para fazer isso. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Não é verdade. Qualquer pessoa teria obedecido às ordens da Odete e se mantido longe dele. Você arriscou seu emprego para proteger uma criança que nem era sua. Amara sentiu os olhos marejarem. Ele se tornou meu, de certa forma, desde o primeiro dia que o vi chorando no armário. Armário? Dário perguntou surpreso. É uma longa história, disse Amara, mas posso contar tudo se você quiser saber. 15 minutos depois, Odete desceu com 2 malas grandes. Seu rosto estava vermelho de raiva. Isso não vai ficar assim, disse ela, parada na porta. Vou procurar meus direitos. Tenho tanto direito a esta casa quanto você. Na verdade, não tem, respondeu Dário calmamente. Esta casa está no meu nome. A herança da minha esposa foi toda para o Lino, com você tendo apenas uma pensão mensal que eu mantenho por bondade, não por obrigação. Odete ficou pálida. Você não pode cortar minha pensão? Posso sim, e vou cortar. A partir de hoje, você não recebe mais nada desta família. Dário, por favor. Tchau, Odete. Ele abriu a porta. E se eu vir você perto da minha casa ou do meu filho de novo, chamo a polícia na mesma hora. Odete saiu batendo a porta. Eles ouviram o táxi que ela havia chamado partir com ela. A casa ficou em silêncio por alguns momentos. Então Lino quebrou o silêncio. Papai, agora a Amara pode morar aqui conosco? Dário olhou para a Amara. Lino, a Amara tem a casa dela, mas eu quero que ela more aqui. Ela canta para mim antes de dormir. É mesmo? Dário sorriu pela primeira vez em meses. E que música ela canta? Boi da Cara Preta, quer ouvir? Quero. Amara, ainda com Lino no colo, começou a cantar baixinho a mesma música que cantava para Miguel. Mas desta vez não sentiu dor. Sentiu paz. Quando terminou, Dário estava com os olhos brilhando. Amara, disse ele, não sei como te agradecer por tudo que você fez por nós. Você não precisa me agradecer. Vocês salvaram minha vida também. Como assim? Quando perdi o Miguel, achei que nunca mais conseguiria amar uma criança. Achei que nunca mais conseguiria ser útil para alguém. Ela olhou para Lino, que estava quase dormindo em seus braços. Mas o Lino me ensinou que é possível amar de novo. É possível recomeçar. Então fica conosco, disse Dário, não como funcionária, como família. Amara olhou nos olhos dele e viu sinceridade total. Você tem certeza? Absoluta. Esta casa precisa de alegria de novo. Precisa de amor de novo. E você trouxe as 2 coisas. Lino se mexeu nos braços de Amara. Amara, você vai ser minha nova mamãe? Amara e Dário se olharam. Era uma pergunta inocente de criança, mas carregada de significado. Vamos ver o que o futuro nos reserva, disse ela, beijando a testa do menino. Mas prometo uma coisa, vou te amar e te proteger sempre, aconteça o que acontecer. Promete mesmo? Prometo. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, a mansão dos Castelar teve um jantar em família de verdade. Dário brincou com o filho, Lino riu alto e Amara sentiu que havia encontrado seu lugar no mundo novamente. Quando colocaram Lino para dormir, ele pediu para Amara cantar mais uma vez. Ela cantou
E quando terminou, o menino já estava dormindo profundamente, com um sorriso no rosto. Obrigado, sussurrou Dário quando saíram do quarto. Por tudo. Obrigada a você, respondeu ela, por me deixar fazer parte desta família. Pela primeira vez, Amara dormiu sem pesadelos. Sonhou com Miguel, mas desta vez ele estava sorrindo, dizendo que estava orgulhoso dela por ter protegido outra criança. Sonhou com Lino crescendo feliz e amado. E sonhou com um futuro onde o amor sempre venceria a dor. O destino havia lhe dado uma segunda chance. E ela não ia desperdiçar. Para toda mulher que já carregou o peso da culpa como uma sombra, que acreditou que seus erros do passado a tornaram indigna de uma segunda chance de amar e ser amada, para todo homem que, perdido na dor do luto e nas responsabilidades da vida, se afastou daquilo que mais importa, construindo muralhas de trabalho e silêncio ao redor do coração. Para toda criança que um dia se sentiu invisível, não amada, carregando o fardo de acreditar que não merece carinho nem proteção. A história de Amara, Dário e Lino nos ensina uma das verdades mais profundas da existência humana. A redenção não vem do esquecimento da dor, mas da transformação dela em força para proteger e amar. Amara nos mostra que carregar a culpa pela perda de um filho não a tornou menos capaz de amar outra criança. Pelo contrário, foi justamente essa dor que a fez reconhecer quando outra criança precisava de proteção. Sua maior ferida se tornou sua maior sabedoria. Dário nos ensina que o luto pode nos cegar para o que ainda temos de mais precioso, que às vezes precisamos de um estranho para nos mostrar que, enquanto choramos o que perdemos, podemos estar perdendo o que ainda está conosco, esperando por nosso amor e atenção. E Lino, em sua inocência, nos lembra que uma criança não precisa de perfeição, precisa de presença, não precisa de pais sem história. Precisa de adultos dispostos a protegê-la e amá-la, independentemente de seus passados. Esta história nos revela que as famílias não são feitas apenas de sangue, mas de escolhas, de pessoas que decidem ficar, proteger, amar e recomeçar juntas, que decidem transformar suas dores individuais em força coletiva. Ela nos ensina que perdoar a si mesmo não é esquecer os erros, mas permitir que eles nos tornem pessoas melhores. Que a verdadeira cura vem quando conseguimos usar nossa experiência de dor para evitar que outros sofram da mesma forma. Mostra-nos também que às vezes as pessoas mais feridas são aquelas com maior capacidade de reconhecer a dor alheia e agir para aliviá-la. Que quem já esteve no fundo do poço tem olhos para ver quando alguém está caindo no mesmo abismo. Para você que acredita que seus erros do passado definem seu futuro, lembre-se, Amara perdeu um filho por um momento de descuido, mas salvou outro por estar presente no momento certo. Para você que se isolou na dor, construindo muros de trabalho ou indiferença, lembre-se, Dário quase perdeu o único filho que lhe restava por não conseguir enxergar além de seu próprio sofrimento. Esta história é um convite à esperança, um lembrete de que nunca é tarde demais para recomeçar, para escolher o amor sobre o medo, a presença sobre a ausência, a proteção sobre a indiferença. Que ela seja uma luz para todos aqueles que acreditam que suas cicatrizes os tornaram inadequados para o amor. Às vezes, são justamente nossas feridas que nos dão a sensibilidade necessária para curar as feridas dos outros. Não deixe que o medo do passado roube a possibilidade de um futuro repleto de amor. Às vezes, a família que procuramos a vida toda está bem na nossa frente, disfarçada de uma oportunidade de servir, proteger e amar sem reservas. O amor verdadeiro não exige perfeição, exige coragem. Coragem para tentar de novo, para proteger quem precisa, para construir algo novo sobre os escombros do que se perdeu. E lembre-se sempre, você não é definido pelo que perdeu, mas pelo que escolhe fazer com o que ainda tem.
E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!